O vídeo que você vai ver é uma parceria com o canal Beat Cine, esse que tá aparecendo aí na tela, uma joia quase secreta do YouTube. Eles conseguem reduzir tudo o que existe a poucos pixels. Música, cinema e até jogos mais modernos. Hoje, em parceria com o Meteoro, o desafio do Beat Cine é reduzir a pixels todo o drama da revolta da Chibata, um dos momentos mais marcantes da história brasileira. Era novembro de 1910. O Marcelino Rodrigues, ele tinha entrado no navio com 2 garrafas de cachaça. O pessoal chamava ele de baiano. E era perigoso o que ele fez, porque se te pegassem colocando bebida ou até mesmo um carteado para dentro do navio, rapaz, o chicote estalava. O azar do baiano é que tinha um X9 por perto. E o dedo duro era cabo. Não era grande coisa na hierarquia da marinha, só que ainda assim já era mais do que o baiano. O que o cabo não sabia é que o baiano era corajoso. O Marcelino puxou uma navalha e foi para cima do cabo dedo duro. Era bem capaz que o baiano tivesse degolado ele, só que aí apartaram a briga. Puxaram o baiano para o lado e desceram o chicote no lombo dele. E a marinha fez questão de colocar toda a tripulação para ver aquilo. Todo mundo perfilado, os tambores tocando. Era para ser um espetáculo mesmo. Dentro daquele navio, o Minas Gerais, esse espetáculo era meio que uma reprise. Todos os marujos já tinham visto coisa parecida acontecer antes. A novidade mesmo era a crueldade daquele castigo, 250 chibatadas. Não dá para sobreviver a isso não. O baiano caiu durinho no chão. E era exatamente isso que o comandante João Batista das Neves queria que a marujada visse. O João Batista queria a tripulação assim, assustada, tremendo de medo da chibata. Ele era um cara cruel, mas também era desinformado. Se ele soubesse o que estava rolando na Marinha Brasileira, ele não ia ter feito aquilo com o baiano não. O baiano foi chicoteado no convés do Minas Gerais. Essa não era uma embarcação qualquer. Ele era um dos encoraçados que tinham sido construídos no Reino Unido, em Newcastle, nos anos anteriores. Esses eram navios novinhos e eram o orgulho da Marinha Brasileira. O Minas Gerais tinha 2 motores, 18 caldeiras e 12 canhões de 305 milímetros. O Minas Gerais era uma arma e tanto, e tinha muita tecnologia naquele navio com mais de 160 metros de comprimento. Tinha tanta tecnologia ali que a Marinha Brasileira nem sabia como usar aquilo tudo. Foi justamente por isso que a Marinha mandou uns marujos aqui do Brasil lá para a Inglaterra. A missão deles era acompanhar a construção do Minas Gerais e, ao mesmo tempo, aprender a usar todo o potencial daquela verdadeira joia. Quando chegaram na Inglaterra, os marinheiros ficaram impressionados com a máquina, claro, mas eles ficaram ainda mais chocados quando descobriram que os marinheiros ingleses eram tratados que nem gente. Marinheiro brasileiro não tinha esse privilégio, não. Aqui, eles tomavam mais chicotada que qualquer animal. E, para o comando da marinha, até fazia sentido. Um cavalo custa dinheiro, mas se um marinheiro morresse de tanto ser açoitado, tudo que a marinha tinha que fazer era invadir uma casa pobre e arrancar um filho de uma mãe. Porque era isso que eles faziam. E, como já era tradição no Brasil, a marinha distribuía a violência observando estritos critérios raciais. Na Marinha Inglesa, isso era impensável. Visitando a Inglaterra, os brasileiros ficaram chocados e finalmente perceberam que estavam sendo explorados. Bom, é a gente que vai ter que levar esses navios que estão sendo construídos aqui na Inglaterra lá para o Brasil. Todo esse poder de fogo vai estar nas nossas mãos.
E se a gente usasse tudo isso aqui para pressionar o governo, hein? Talvez assim a Marinha comece a tratar a gente que nem gente. Essa foi a ideia de João Cândido, um dos marinheiros brasileiros que estavam na Inglaterra naquela ocasião. Se o Brasil já teve algum herói, foi esse cara. O comandante João Batista, aquele que tinha encomendado as 250 chicotadas do baiano, ele não sabia que a revolta já estava sendo tramada fazia tempo. E esse foi o grande erro do João Batista. Um erro pelo qual ele pagou com a vida. O castigo dado ao baiano era gota d'água. O João Cândido já estava preparando aquela revolta fazia tempo, desde quando ele estava na Inglaterra. Então ele estava preparado para liderar o motim. E foi isso que ele fez. Até hoje, ninguém sabe quantos marinheiros acompanharam o João nessa revolta, mas podem ser mais de 4.000. Toda essa gente tomou não apenas o Minas Gerais, mas também o São Paulo, o Cruzador Bahia e o navio de defesa costeira Deodoro. O João Cândido virou almirante. E não era um almirante qualquer, não. Pela primeira vez, os marinheiros brasileiros obedeciam a um homem como eles. Um homem de verdade e negro. Não um branquelo sádico, tipo aquele João Batista, que a essas alturas já estava bem morto. O almirante João Cândido ordenou que os canhões das embarcações revoltosas fossem virados para o Rio de Janeiro, de preferência para o Palácio do Governo. Tiros foram disparados e acertaram as encostas de morros próximos. Começava assim a Revolta da Chibata. Os navios faziam manobras incríveis na Baía de Guanabara. Imagina um navio de 160 metros dando um cavalinho de pau, e isso dentro de um limitado espaço entre uma ilha e outra, entre um rochedo e outro. Isso era o que os brasileiros estavam fazendo naquele novembro de 1910. O treinamento na Inglaterra tinha mesmo dado certo. Os brasileiros pilotavam aquelas grandes embarcações com agilidade e maestria. Mesmo quem já tinha visto tudo em termos de marinhagem ficou impressionado. Quase todo mundo tinha fugido do Rio de Janeiro, de medo do que estava por vir. Mas quem ficou e pagou para ver, viu aquelas que podem ter sido as manobras mais impressionantes de toda a história naval. Sobram relatos de gente impressionada com o que o almirante João Cândido e seus amotinados sabiam fazer. O governo arregou. Antes do final do mês de novembro, a Marinha Brasileira avisou que não voltaria a chicotear ninguém. E mais, a Marinha também prometia anistiar todos os que participaram da revolta. Isso bem que podia ser o fim da história, mas não. Depois da Revolta da Chibata, o clima na Marinha não melhorou muito, não. Em dezembro de 1910, fuzileiros navais se revoltaram num quartel da Ilha das Cobras. Essa segunda revolta não foi nem de longe tão bem planejada e organizada quanto a anterior. Só podia dar errado, e deu. A Marinha suspendeu a anistia que tinha concedido a várias das pessoas que participaram da Revolta da Chibata. A marujada começou a ser presa, e isso na véspera do Natal. O almirante João Cândido foi colocado dentro de uma cela, junto com mais 17 marinheiros. A cela era pequena, para caber todo mundo só de pé. Isso era cruel, mas a Marinha Brasileira sabia ser pior. Antes de meter a marujada naquela cela, eles tinham jogado cal no chão, e depois da cal, água. Não dá para dizer que a Marinha não entendia de química. Com cal e água, se faz hidróxido de cálcio, uma substância que arde os olhos, irrita a pele e, quando é inalada, faz parecer que tem uma fogueira dentro do pulmão da gente. 18 homens passaram 3 dias inteiros naquela cela tóxica. Só 2 sobreviveram, e um deles era justamente o João Cândido. Já não havia dúvida de que aquela anistia concedida pela Marinha não valia mais nada. A instituição queria vingança. Nos dias que se seguiram, muita gente foi exilada ou morta. O João Cândido foi retirado da cela e jogado num hospício. Passou só uns meses por lá, porque ele nunca foi louco.
A Marinha nunca aceitaria o João Cândido nos seus quadros novamente, muito menos como almirante e muito, muito menos como herói. Como o herói que de fato ele era. O que restou a João foi uma vida simples na favela. João passou o resto dos seus dias como pescador. Nunca saiu de perto do mar. E foi justamente por nunca sair de perto do mar que ele viu os restos do Minas Gerais, aquele navio grandioso, os restos todos sendo rebocados pela Bahia. O ano era 1963. O João estava velhinho, assim como aquele navio fabuloso que ele tinha comandado durante a revolta mais de 50 anos antes. E quando João viu aquele navio, ele não teve dúvida. Ele entrou na canoa e remou o quanto ele pôde. Era meio arriscado para um velho numa canoa chegar tão perto de um navio daquele tamanho. Para se mover pela Baía de Guanabara, o Minas Gerais deslocava 21 toneladas de água. Se não fizesse tudo certo, o João bem que podia deixar a sua canoa virar. Mas o João entendia do mar tão bem quanto ele entendia das coisas da justiça. E ele se aproximou do casco do navio. Ele deu um último beijo no Minas Gerais. Dizem que uma lágrima escorreu do rosto dele. Dizem, não dá para ter certeza dos detalhes da história. O que dá para saber mesmo, com toda certeza, é que sobram na história do Brasil razões para chorar. Muito obrigado ao canal Beatcine, responsável pelas animações do vídeo que você acabou de ver. E muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado Zadok, que aparece aí lindão com a camiseta nova. Valeu, gente! Falou!